Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fastigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendi de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, caríssimos, paz e bem, um bom domingo para todos vocês. O evangelho deste domingo, em continuação na leitura que nós temos nos domingos do evangelho de Mateus, nós chegamos àquele que é o texto que se lê na solenidade do Sagrado Coração de Jesus, que nós já ouvimos há pouco tempo atrás. Em um dos dias da semana, eu fiz para vocês essa reflexão. É interessante pensar uma coisa, e eu creio que isso está uma coisa que nós devemos ter no coração quando nós nos tornamos discípulos do Senhor Jesus, que é aprender do Senhor Jesus a sua humanidade. Ou seja, aqueles valores que nós tendemos a perder e que talvez muito mais hoje do que no passado. Ou seja, o evento do encontro com Cristo no passado, nós pensamos nas gerações que nos precederam, era aquele de produzir uma transformação na vida da pessoa. Então, por muitas vezes, nós vivemos hoje num mundo que tudo aquilo que é sério, que é de humano valor, mas sobretudo de vida de fé, nós tendemos a relativizar. O grande ambão do mundo, o púlpito do mundo, se tornou o próprio mundo, e que nós cristãos tendemos a ser arrancado, arrastado por esta onda mundana, que os valores que os nossos antepassados, os nossos irmãos na fé deram a vida por eles, que nós vamos perdendo. Então, hoje, no Evangelho, Jesus falou assim, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Uma oração assim tão bela, né? Pensamos assim, mas quanta beleza. Mas o que tem acontecido com Jesus nesse momento? Neste momento, Jesus, depois daquela euforia inicial, que a sua mensagem tem uma grande acolhida, o número de discípulos, então começa a perder discípulos. E quem é que fica com ele? Aqueles que valiam pouco na sociedade de Israel, os pobres, os simples, os humildes. Então, Jesus, neste momento, o que seria normal? Pense, se você estivesse numa situação dessa, o que seria normal? Uma grande tristeza. E Jesus o que faz? Neste momento, ele faz essa oração: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios deste mundo e revelaste aos pequeninos. Então Jesus vê nos seus poucos discípulos, nos discípulos que não têm grande formação, porque os sábios entendidos na tradição bíblica são aqueles que se baseiam na convicção de que o conhecimento que eles têm acumulado, isso basta. Mas tantas vezes se vê na tradição da igreja, na história da salvação, que são os pobres e os simples que têm a capacidade de acolher o Salvador. Não somos nós, com nossos grandes projetos intelectuais, com todos os nossos esforços para estudar, que temos a possibilidade de acolher o mistério da grande revelação de Deus. Sabe que São Francisco tem uma carta a Santo Antônio, que ele vai dizer assim: eu quero que você ensine teologia aos meus irmãos,
mas que não perca o espírito da santa oração e devoção. Então, não é tanto o problema, meus caros, do estudar, do se preparar. Porque também devemos reconhecer que muitas pessoas estudam sem ter nunca a capacidade de desenvolver uma bela humanidade, de desenvolver valores, que só a inteligência que cresce. Então, Jesus louva o Pai, é vontade do Pai, porque ele se revela aos simples, aos pequeninos. Os simples são aqueles que têm a capacidade de acolher o mistério de Deus porque estão na busca deste Deus, na busca da sua misericórdia. Não tem outra esperança neste mundo. Então, os potentes, os sábios e entendidos são aqueles que não colocam a sua esperança em outra coisa, senão em si mesmos. Então, Jesus se apercebe que o reino de Deus, aquele que ele está anunciando, está sendo acolhido pelos pobres e pelos simples. Sabe, tem um provérbio que diz assim, é interessante que é difuso em muitas línguas desse provérbio, que a igreja se faz pelas ideias dos ricos e o dinheiro dos pobres. Então, na verdade, é isso, é que os ricos são aqueles que são cheios de si. Não só rico no aspecto econômico, mas também no aspecto econômico, que vão se enchendo de si e onde Deus não tem muito lugar na vida. E o pobre é aquele que, não tendo muito para orgulhar-se, para avantajar-se, eles criam na própria vida um lugar para o Senhor. Jesus continua e vai dizer, tudo me foi entregue do Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. Mas, sobretudo, essa expressão final, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrarei repouso. Não é o jugo que o Senhor coloca sobre nós, tomai sobre vós o meu jugo, mas aquele que ele assume. Então, Jesus está falando para um grupo de pessoas que primeiro sofriam tanto pela imposição daqueles que eram os entendidos da religião de Israel e que faziam pesar sobre os outros o peso da religião. Tantas vezes as pessoas religiosas fazem isso, que pesam sobre os outros a opção delas. Jesus vai dizer, tomai sobre vós o meu jugo. Qual é o jugo dele? É aquele da misericórdia, é aquele de um coração imenso. E Jesus vai dizer assim, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Essa é a única vez no Evangelho que Jesus usa essa expressão. Aprendei de mim, sou manso e humilde de coração. Jesus nos ensina essa mansidão que é coerente com a pessoa que sabe o peso que tem que carregar, mas ao mesmo tempo sabe que essa mansidão, essa humildade, que é uma resposta ao discurso das bem-aventuranças que faz Jesus, ele reconhece que não veio para pesar o fato religioso sobre a vida de ninguém, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. É esse jugo suave e esse fardo leve que o Senhor quer compartilhar conosco. O aspecto religioso não pode ser um peso a ser colocado sobre a vida dos outros, mas uma relação de amor que me liberta, que me faz ser responsável com aquilo que devo viver com esforço, com coerência, mas, sobretudo, de vivê-lo com serenidade, com sobriedade, com alegria, com fé. Que o Senhor Jesus possa entrar no nosso coração de verdade e que nós possamos ver nesse mestre tão bom aquela grandeza de um coração manso e humilde. Um bom domingo para todos vocês. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.